Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Vamos, faça depressa uma aliança com o Senhor. Ele está voltando. Chegue mais perto do Senhor. Se aproxime dele. Ele tem o melhor para a tua vida e para a tua família. Também, amanhã, às 15 horas, nessa segunda-feira, nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Aliás, essa semana é uma semana de muitas vitórias, porque nós vamos realizar esse jejum e também teremos um outro, iniciando na quinta-feira. Então, esse de segunda-feira é o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, que nós começamos às 15 horas e depois damos início ao encerramento na Vigília do Melhor da Terra, que acontece às 19h30. E vamos sair muito abençoados, eu tenho certeza disso. E na sexta-feira é feriado. E nós vamos usar bem esse feriado. Iniciar na quinta-feira, às 19h30, o jejum para a definição da sua vida. Se você precisa definir a sua vida, agora caminhando para o final do ano, venha buscar de Deus a definição. Nós vamos passar a madrugada clamando e vamos dar início ao encerramento às 6h30 da manhã de sexta-feira. Serão 12 horas de clamores, oração, jejum. E vamos sair com o nosso, cada um com seu milagre. Eu vou sair com o meu milagre e você com o seu. Eu creio nisso. Olha o que diz aqui. Em Atos 27, vamos ler o versículo 15 e depois o 18. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Sabe, esse problema, esse desespero, essa aflição que esse pessoal passou, se deu porque Deus deu uma direção por intermédio de Paulo, e eles não ouviram. Deus falou para eles não tomarem aquela direção e que não tomassem aquela direção, não viajassem, não navegassem naquela direção. E eles simplesmente ignoraram. Inicialmente, parece que tudo estava dando certo e que o Paulo estava errado e que as pessoas que eram entendidas no assunto, o dono do navio e o piloto é que estavam certos. Mas, de repente, veio um vento violento que os pegou de surpresa. E não teve o que fazer. Ao ponto de, depois de lutarem tanto, pararam com tudo e ficaram à deriva. E a coisa foi piorando, que eles não tiveram saída. Tiveram que começaram a jogar a carga fora. Então eu queria muito que você tivesse um entendimento espiritual disso aqui. Sabe, quando a pessoa toma uma direção errada, ela não vai ser bem-sucedida. Se Deus deu uma direção para você, não adianta insistir em outra. Ainda que pessoas bem entendidas e que se dizem sábias e bem conhecedoras de tal área, chegarem para você e disserem que tal coisa que Deus falou não vai dar certo, fica com o que Deus falou. O Paulo falou, não, Deus não está nisso. O dono do navio e o piloto disseram, não, isso é besteira, vai dar tudo certo. Acontece que eles estavam falando de forma natural, daquilo que eles entendiam, mas eles não tinham poder sobrenatural.
E o Paulo era a representação das coisas espirituais. Então a direção de Paulo ali vinha de Deus. E quando Deus nos dá uma direção, ainda que muitas pessoas tenham uma opinião contrária, nós precisamos ficar com a de Deus. Se quisermos terminar bem e ser bem-sucedido, se você quer ser bem-sucedido, precisa ouvir a Deus. Mas e quando a pessoa já tomou a direção errada? Como eles. Lutaram, não tinham o que fazer. Aí ficaram à deriva. E sabe, eu entendo isso como... você já fez tudo? Já tomou a direção errada? Já fez o que não devia? Já não tem mais o que fazer? Eu penso que algumas pessoas precisam chegar nesse ponto. Num beco sem saída, numa situação sem saída. E parar tudo. Quando você já tomou a direção errada e deu tudo errado, porque vai dar errado mesmo, a melhor atitude é você parar tudo. Porque chega um ponto que não tem mais o que fazer. Você tem que parar e agora depender de Deus. Você tem que parar e depender de Deus. Porque quando a pessoa já tomou a direção errada, tudo que ela fizer para manter aquilo, para consertar só, não vai funcionar. Não tem saída, ela vai ter que voltar. Então não tem mais o que fazer. E talvez você tomou a direção errada e ainda continua lutando para consertar isso, para fazer isso funcionar. E Deus está dizendo, não adianta. Para tudo. E busca a minha presença. Dependa de mim. Sabe outra parte que eu amo? É aqueles que começaram a jogar a carga fora. Eu penso que tem gente que, infelizmente, enquanto ele não chega numa situação sem saída, ele não para entender que ele precisa aliviar a carga. Ele precisa tirar o que está pesando a vida dele. Infelizmente, tem um monte de coisas, várias coisas que têm pesado a vida de muitas pessoas. E que Deus vem falando, tira, joga fora. Se você quiser ser abençoado. E eles chegaram numa situação que não tinha saída, tinha que jogar a carga fora. E se você já chegou nesse ponto, não resista. E sabe qual é a carga? É o maldito orgulho que está pesando a tua vida. É a indisciplina que está pesando a tua vida. É a arrogância que está pesando a tua vida. É, talvez, essa autossuficiência que tem pesado a tua vida. Essa confiança nas coisas naturais que só tem te prejudicado. Essa dependência emocional de alguém. Essa necessidade de agradar ou de ouvir opiniões o tempo todo. Não sei. Esse monte de desculpas, de justificativas para não tomar uma posição. Não sei. Mas é fato que Deus está dizendo, você já tomou a direção errada. Agora para, dependa de mim e começa a jogar a carga fora. Começa a jogar. Esse temperamento difícil, essa dureza de coração, vai jogando isso fora. Isso tem te atrapalhado, isso tem te roubado vida. Eles chegaram num ponto que não tinha saída. A única saída era jogar a carga fora. E eu penso que Deus colocou nessa situação. Eu penso que você, com escolhas erradas, agora chegou num ponto que não há o que fazer. Para tudo, busca Deus e joga a carga que está pesando a tua vida fora. Para. Joga fora. Esse sistema mundano, esse estilo de vida que só tem te puxado para o buraco.
essas amizades que não são benéficas para você, não tem boa influência nisso. E eu não sei, mas você deve saber muito bem qual é a carga que Deus está dizendo, joga fora, que isso está pesando na tua vida, está pesando no seu navio. E de agora em diante, para ouvir a Deus. Se você, como disse o Paulo aqui, ó, senhores, deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Talvez você é aquele tipo de pessoa que poderia ter evitado tanta coisa na tua vida, tantas perdas, tantos fracassos, tanto dano, tanto prejuízo, se tivesse ouvido a Deus. Talvez você hoje vive uma situação que você poderia ter evitado. Você era para estar vivendo uma outra situação se tivesse ouvido a Deus lá quando Ele falou com você e se posicionado. Mas sempre, ao invés de ficar com Deus, com o que Paulo falou, fica com o que o dono do navio e o piloto falaram. Você não para ouvir a Deus. A opinião dos outros sempre tem mais peso do que a de Deus. Você sempre ouve mais a sua carne e pensamentos contrários aos de Deus. Você não para dar crédito à voz do Senhor. E é por isso que é uma perda atrás da outra. Agora está à deriva. Isso mesmo. Ótimo, para. Para tudo. Para de lutar. Na direção que você tem lutado. Busca Deus e vá aliviando a carga. O navio. Joga a carga fora. Alivia a tua vida. Vai tirando. Vai tirando tudo isso que só tem te atrapalhado, pesado a tua vida, roubado as suas vitórias. Porque possivelmente tem muita coisa que só entrou na tua vida para te roubar. Gente que entrou só para te roubar, para te usar, para te explorar. E você deixou, e está deixando. Situações que você tem permitido e que tem sido de grande dano e prejuízo para a tua vida. Ouça Deus hoje. Busca Ele enquanto você tem vida, tem oportunidade. E começa imediatamente, joga o que está pesando a tua vida fora, põe para fora da tua vida, da tua casa, da tua família. Põe para fora. Imediatamente e se volta para Deus. Ouça a voz de Deus. Porque se já está difícil, já está numa situação, você já está numa situação difícil, nada é tão ruim que não possa piorar. E se Deus está falando com você, corra para Ele e se posicione. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Seu Harold, Dona Maria Aparecida, como que foi o ano de 2012 para vocês, vivendo a promessa, voar alto como águias? Houve uma grande mudança na nossa postura no ano de 2012. Quando eu percebi que esse ano aqui, o chamado, o versículo bíblico que a bispa trouxe para esse ano, eu percebi que nós íamos ter um grande salto espiritual. No ano passado foi um grande salto de prosperidade, vivemos um grande ano de muita prosperidade. E esse ano eu acreditei desde o princípio, inclusive eu falei para minha esposa, que seria um ano de um salto espiritual muito grande. E isso aconteceu realmente, tanto na minha vida como na vida da minha esposa e também dos meus filhos. Esse crescimento espiritual não veio do nada. A palavra tem saído do altar esse ano todinho para ter crescimento e amadurecimento espiritual. E nós focamos nisso. E assim, ao contrário do ano passado, que era muito mais a palavra mais voltada para crescimento material, para prosperidade material, esse ano tem sido para crescimento espiritual e nós estamos vivendo isso, mas o material também tem sido acrescentado, que isso é importante, porque quando a gente foca realmente nas bênçãos de Deus, no reino de Deus, como diz a palavra, buscar primeiro o reino de Deus de ações e justiça, o mais é acrescentado, realmente tem sido acrescentado na nossa vida. Então nós temos tido um ano de crescimento espiritual e ao mesmo tempo um ano de abundância material, financeira, profissional,
em todas as áreas a gente está crescendo. Mas o foco desse ano, nós estamos focando mesmo no crescimento espiritual. Nós conseguimos, ele, né, o sonho dele era um carro importado, ele conseguiu, comprou, está todo realizado, está feliz da vida com o carro dele. Eu tive uma promoção no meu emprego, no meu serviço, né, então, financeiramente nós estamos prosperando. Agora já temos vários projetos engatilhados que estão para ser novos testemunhos até o final do ano, em nome de Jesus. Então tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida, mas o principal mesmo é isso, é que nós, na última reunião que nós tivemos com o pastor Pedroso, ele falou assim, avaliem o crescimento espiritual de vocês. E nós começamos a fazer uma introspecção desse ano e o crescimento foi grande. Graças a Deus nós tivemos um crescimento, um amadurecimento mesmo espiritual bastante grande. Era uma coisa que eu ainda não sabia, nem não tinha avaliado ainda. E eu percebi que realmente Deus agiu na nossa vida espiritual, que nós conseguimos fazer a obra de Deus, estamos fazendo a obra de Deus com mais maturidade, com mais força, com mais ousadia. Então tudo que Deus fez foi acrescentar isso na nossa vida. Realmente já é o melhor ano das nossas vidas espiritualmente e materialmente também. Hoje a família Icassati é um exemplo de restauração, de prosperidade, de mudança. Mas nem sempre essa mudança foi assim. Não. Eu acho que a partir do momento que eu botei os pés nesse ministério, eu e a minha esposa, nós aprendemos muito com o ministério uma mudança de caráter. E nós mudamos muito o nosso caráter. E isso tem sido um exemplo na nossa casa, na nossa família. Nós abrimos mão de muitas coisas, mas nós recebemos de Deus principalmente a mudança de caráter. Eu digo verdadeiramente que em 48 anos de vida, a partir do momento que eu botei o pé nesse ministério até hoje, aqui eu aprendi a ser homem. Aqui eu aprendi a mudar. Aqui eu aprendi o que é autoridade. Aqui eu aprendi a respeitar. Minha esposa, nosso respeito muito mútuo, né? Nosso casamento nunca foi assim. Na verdade, nem sempre não é a palavra certa. A palavra certa é nunca. Hoje nós vivemos uma bênção sem igual, sem medida. É como a bispa fala, é a maior abastança, isso é bíblico. E não só na nossa vida em comum, nossa união, mas no nosso casamento e na nossa família. Então, nossos filhos, eles seguem os nossos exemplos. As pessoas que convivem conosco, aqueles que não querem verdadeiramente se afastaram, entendeu? E aqueles que querem verdadeiramente, eles se aproximam cada vez mais. E mudamos, as nossas características mudaram. Deus trouxe para as nossas vidas, através do alimento que nós recebemos aqui no ministério, paz. Uma paz sem igual. Então nós temos visto a olhos, não só olhos de fé, mas olhos nus. A gente pode tocar nas bênçãos de Deus. Deus, ele tem realizado os nossos sonhos. E nós temos feito, ainda é pouco, eu quero fazer mais. Essa entrega, essa mudança, mudar as nossas características, crescer, fazer a obra, se preocupar com as almas, amar o ministério, amar a Deus sobre todas as coisas, nós aprendemos aqui. É fato. Não estou brincando, não estou fazendo demagogia, nós aprendemos aqui nesse ministério. Não só com a bispa, mas com todos os integrantes do ministério. Nós aprendemos isso aqui nesse ministério. Hoje a transformação é completa, mas um resumo bem rápido para mostrar para as pessoas a importância de todo o processo. Durante todos esses anos no ministério, chegaram com endividados, perdendo apartamento, no vermelho, uma situação totalmente arruinada, não é isso? Inclusive, a semana passada, alguém lembrou que quando nós chegamos aqui, o meu marido vinha para a igreja de bicicleta, porque nós não tínhamos carro, nós tínhamos acabado de vender o nosso carrinho, né, que era básico. Nós passamos pela frente pela dívida, porque nós não tínhamos condição de pagar. Nós chegamos aqui endividados, devendo carro, devendo tudo, com nome sujo, perdendo o apartamento. Então era uma situação de miséria mesmo. E ele vinha de bicicleta, porque ele tinha muita dor nas costas, não conseguia andar muito. Então ele vinha de bicicleta, comprou uma bicicleta velha, usada, olha só a miséria. Para vir para a igreja. E agora ele está com um carro importado, maravilhoso, né? E enfim. Nós limpamos nosso nome, Deus restituiu nosso apartamento, nós honramos com nossos compromissos todos,
limpamos nosso nome em todos os lugares que havia muita pendência. Eu lembro que na época que eu dei o primeiro testemunho, a nossa dívida era R$85 mil só de SPC e Serasa. Então, isso foi um grande milagre. Deus acabou fazendo milagres grandiosos no nome dele. Sumiram dívidas que não eram para caducar naquela época e sumiram. As minhas foram parceladas com condições que eu pude cumprir, honrar, né? Então, Deus abençoou grandemente a nossa vida, grandemente mesmo. Hoje a gente se coloca numa posição de honra aqui na igreja, na rua, nos nossos empregos, na nossa casa. Inclusive, tem pessoas que procuram a gente e falam: nossa, vocês parecem os garotos propagandas da igreja, estão sempre dando testemunho. E isso é muito gratificante, porque é a retribuição que a gente tem para Deus, testemunhar o que Ele tem feito na nossa vida, porque Ele tem feito grandes coisas realmente. E a gente só tem a agradecer ao Ministério Mudança de Vida, agradecer a Deus, agradecer a tudo que a gente aprendeu aqui dentro. Porque foi pela fé viva que a bispa, que os líderes daqui desse ministério ensinaram a gente a ter, que a gente conseguiu transformar a nossa vida da miséria para a honra hoje em dia. Lembrando que tudo isso se deu também a muita busca, jejum, oração, entrega, comprometimento com Deus em todos os trabalhos. É verdade. Eu lembro que uma vez, inclusive, a bispa até exaltou uma frase que eu disse, que eu falei: a gente tem que aprender a investir no reino de Deus. Que o reino de Deus é como um banco. A gente investe, a gente vai, investe, e quando a gente precisa, a gente não precisa pedir emprestado. A gente só pega aquilo que a gente tem investido. E mediante esse pensamento, foi que eu comecei a me entregar. Nós começamos a nos entregar. Eu lembro até a primeira vez que eu fiz um jejum aqui na igreja, eu era totalmente novo aqui nesse ministério, então eu estava bebendo da fé, começando. Eu lembro que eram 5 horas da manhã e eu comecei a pensar dessa forma: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui essa hora? Jesus, será que isso tudo não é loucura? Será que isso tudo não é, né? A primeira vez de um jejum, eu falei: meu Deus, eu estou aqui morrendo de fome, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que eu estou ficando doido, né? Quando, de repente, a bispa pregou de manhã justamente sobre isso. Você que passou a madrugada inteira aqui, lutando contra esses corvos, como foi com Abraão, que lutou para que os corvos não comessem o sacrifício dele. Você lutou a madrugada inteira, porque o diabo quis roubar o seu sacrifício. Eu falei: meu Deus, eu estou no caminho certo. Eu falei: não, o Senhor respondeu aquilo que eu precisava escutar. Porque eu perguntei e Deus respondeu prontamente. Não, você passou a madrugada inteira lutando contra o diabo. O diabo queria roubar a tua bênção, mas você ficou, você permaneceu. E aí ele começou uma avalanche de bênçãos, uma avalanche de mudanças, uma avalanche de melhorias nas nossas vidas. Não só na vida material, porque nós acreditamos que o material vai ficar aí, mas na espiritual, o que aconteceu nas nossas vidas, pastor, é tremendo. E eu creio que vai acontecer mais. E é importante ressaltar que isso se deve ao compromisso que a gente tem com a obra de Deus. Nós fazemos evangelismo no presídio, orfanato, na rua. Então nós fazemos realmente aquilo que Deus, que Jesus determinou: ir e pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque nós recebemos vida e fazemos questão de levar vida a outras pessoas que também necessitam disso. E eu acho que é isso que Deus mais se agrada, que a gente tem um compromisso com a obra e faz a obra dele com amor. 2012, voando alto como águia. Saúde física, mental, espiritual, prosperidade, realizados em todas as áreas. Sim, 2012 ainda não acabou. Ainda tem mais 2 meses aí, quase 3, para a gente conquistar mais ainda. Mas eu falei para minha esposa que há pouco tempo eu comecei a fazer um evangelismo junto aos detentos. E para uma pessoa que passou a vida inteira com pânico, foi uma grande luta e foi uma grande conquista. Então, a bispa fala uma coisa e é verdade. Eu creio que a bispa fala e Deus fala por intermédio dela. Curando a ferida de outras pessoas, que nós somos curados. E isso entrou no meu coração, não foi na minha mente, entrou no meu coração isso aí. E entrou no coração da minha esposa. Verdadeiramente levando vida para outras pessoas e levando dessa fé, desse ministério para outras pessoas, é que nós somos verdadeiramente curados. E eu posso dizer para o senhor hoje que eu tenho algo que a medicina diz que é
praticamente impossível de ser curado. Eu tenho a cura de uma anomalia que é chamada síndrome do pânico, que para mim isso é uma manifestação diabólica. Eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais nenhum tipo de sentimento, de sintomas com relação a isso. Curado, abençoado. Totalmente. Liberto. Né? A palavra é liberto desse problema. O que o Ministério Mudança de Vida, bem resumido, representa para vocês hoje? É a nossa segunda casa. A gente passa mais tempo aqui do que em casa, praticamente, né? Ou aqui ou nos evangelismos, né? Então, é o nosso porto seguro, eu já falei isso uma vez, é o nosso porto seguro, é daqui que a gente recebe a palavra de bênção, a palavra até de correção, que às vezes a gente está fazendo coisas erradas, que ainda somos falhos realmente, e vem aquela palavra dura e a gente fala, puxa vida, eu tinha que ouvir isso. Mas a gente recebe com amor e a gente já coloca em prática. Então, é pai, mãe, é casa, é a segunda casa, é tudo aqui, tudo para nós. Abençoados. Graças a Deus, muito abençoados. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Momento da oração. Ó Deus de Israel, visita esta vida. Vai passando do teu sangue sobre ela. Liberta essa pessoa. Liberta a mente dela, o espírito dela. Tudo que tem escravizado a vida dela, liberta. Essa dependência emocional, essa fraqueza, essa melancolia, essa opressão, esse domínio maligno, esse enfraquecimento espiritual, essa força diabólica que tem controlado a vida dela, tem perturbado, roubado vida, força, vitória. Eu ordeno que saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que tem aprisionado esta vida, seja um relacionamento, uma amizade, uma situação, um sistema, um pensamento, religiosidade, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Queima essa vida do alto da cabeça à planta dos pés. Que ela entenda que a saída é te buscar, depender do Senhor e tirar da vida dela. Tirar tudo que tem pesado, jogar essa carga fora negativa que tem roubado a vida dela. Da saúde mental, emocional, física e espiritual para essa pessoa. Da força, da visão, da entendimento. Que o espírito dela seja mudado, que ela receba força para vir te buscar, para voltar para o Senhor. Que ela não protele mais essa decisão, que ela se volte imediatamente para o Senhor. Que ela entenda que não tem saída, longe do Senhor não tem vitória, na direção oposta não tem vitória, buscando e na direção da maioria não há vitória. Ajuda ela a entender. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu determino vitórias, mudança, milagre, transformação. Ó meu Deus, onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando, que mudança de vida esteja chegando. Abençoa todos. Eu peço vitória, mudança, salvação, livramento, libertação, força para reagir, poder de reação. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, porque elas têm financiado a tua obra. Tua palavra diz, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, é o que vai voltar para a pessoa. Então, meu Deus, que essa pessoa decida semear no teu reino e ela vai semear boa semente e vai ser abençoada. Desperta mais semeadores, porque essa atitude realmente leva a vencer. Seja com cada um, eu agradeço e abençoo todos que estão comigo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje. Com a reunião às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e teremos batismo também. E esse trabalho acontece em todos os templos. Venha buscar ao Senhor. Se coloque à disposição de Deus, se volte para Ele. Você vai viver o melhor em Deus. É plantando em Deus, é vivendo com Deus, é estando dentro daquilo que é vontade dEle, que somos abençoados. Ouça a voz do Senhor. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui,
falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.